Boa noite a todos. Obrigado a todo mundo que está aqui na live acompanhando o nosso bate-papo, né? Comecei mal aqui, fui colocar um microfone novo, sem fio, e o negócio ficou meio esquisito. Então, última forma, vamos com os microfones velhinhos mesmo. Então me digam aí se o som tá legal, se tá tudo tranquilo. Dá pra gente conversar a nossa uma horinha costumeira aí. Se você está ouvindo bem, se a imagem tá legal, essas coisas todas, né? Enquanto isso eu vou dar um alô aqui para aqueles que já estão presentes na live. Então tem aqui a Genoveva, minha irmã, Marcelo Matos, parceirão, funcionário público, Joaquim Duarte, boa noite. Obrigado, Marcelo. Boa noite, meu futuro prefeito. Uma ótima live. Deus te abençoe. Amém. 100% São Sebastião. Janete, minha linda, saudades, hein? Tá muito longe da gente. Baianinho, Edelson, Giralda, obrigado pela presença. 100% São Sebastião. Braguinha, estivador, obrigado, guerreiro. Lelo, meu querido, boa noite a todos. Amigos, a todos os amigos, e ao Dr. Juan, 100% fechado com o Juan, 100% São Sebastião. Obrigado, irmão. Vamos fazer esse chamamento para que todos participem, né? Deus quiser. Mercedes, minha irmã, Edivaldo Amarante Heimberg, lá de Marizias, companheiro das antigas. Nivaldo Paulino, obrigado. Maria Borges de Carvalho, um abraço, querida, muita força aí. Pois é, vamos começar a nossa live aqui, porque hoje tem alguns assuntos que eu queria discutir com vocês. Primeira coisa que eu queria falar, né, não é desse cara pelado aí no motel, nem da roupinha dele, nem ele disfarçando, nem essa, nem Primeira coisinha que eu queria falar é dessa foto aqui, ó. Eu e a Rosa fomos almoçar ali no Pontal da Cruz, Sem Compromisso, e de repente tinha uma mesa enorme formada lá, só com o pessoal das antigas da Petrobras. Era a turma de 1973. E eu vi com muita alegria ali um monte de amigos, né? E o que o senhor tem a ver com isso aí? Nada, Juan? Não tem nada a ver? Tenho. Para aqueles que não sabem, em 1975 eu estava no 3º ano colegial, né? Naquele tempo era colegial. E eu fiz a prova para operador de tancagem da Petrobras, aqui no Tebar, né? Eu passei na prova, mas eu tinha 17 anos. Então, eu fiz a parte teórica da prova, mas a parte prática eu não podia fazer porque eu tinha só 17 anos e não era permitido menores de idade dentro da área. Então, eu sou petroleiro também. Eu também poderia ter sido funcionário da Petrobras, mas o meu pai, grande papai, ele me perguntou assim, ó, você quer fazer o quê? Vai trabalhar ou vai estudar? E eu, graças ao bom Deus, eu disse para ele, pai, eu gostaria de estudar, né? Mas estou preparando um terreno aqui. Então, infelizmente, eu não permaneci na Transpetro aqui na Petrobras, na Petrobras, e fui fazer a minha medicina lá em São Paulo, né? Não há arrependimento algum, são todos passos da vida, são situações que a gente vive e que a gente só tem orgulho, né? Então fui lá com a minha esposinha, a Rosa, e cumprimentamos os petroleiros da turma de 73, 50 anos. Eu sou da turma de 75, né? 48 anos. Fui recebido com muita alegria. Então um abraço para eles, muita saúde para todos eles. E fico muito feliz de ter participado dessa festinha que eles fizeram lá no restaurante, né? Foi muito chique, foi muito legal. Então meus cumprimentos aí aos petroleiros. Quero falar aqui, mais que falar, talvez agradecer aqui essa entrevista que eu dei ontem lá na Litoral Norte Web.
O jornalista era o Cacá Alberti, é o Cacá Alberti, né? E eu fui entrevistado lá e falei durante mais de 3 horas, né? Gosta pouco de falar, né? Mas é que o Cacá é muito simpático, nos deixa muito à vontade e a gente consegue falar, e foi uma entrevista muito agradável. Então, se você procurar essa página no Facebook ou no Instagram, Litoral Norte Web, você vai ver a entrevista do Dr. Juan lá. Ele me disse que vai mandar separado trechos da entrevista. Se ele fizer isso, eu vou postando para vocês a entrevista, porque 3 horas é só para pré-candidato mesmo, ninguém aguenta mais. Mas foi muito legal e eu gostaria que vocês participassem, porque foram umas perguntas muito interessantes, né? Uma coisa bem à vontade, sem muitas papas na língua. O pessoal, os internautas, né? Eles participaram, houve muitas perguntas de amigos, de pessoas que eu conheço mais ou menos, umas que eu nem conheço, mas que tinham curiosidade, acho que ficaram curiosos com a nossa pré-candidatura, então foi muito legal. Esse conteúdo da entrevista eu vou dividir em alguns pedacinhos assim que o Cacá me mandar, porque o meu departamento de comunicação está resumido a mim, né? Eu não tenho habilidade em fazer isso. Então, quando o Cacá gentilmente me ceder, eu vou colocar à disposição para vocês, tá bom? Foi muito bacana essa entrevista aqui. Eu fiquei muito feliz de ter participado dessa entrevista. Essa foto aqui, ó, de repente me deu um estalo há uns 15 dias atrás. E eu falei assim, vou postar algumas coisas antigas de São Sebastião, né? Indagando ao pessoal da minha rede social se sabem onde é, que bairro é, o que seria, e ficou muito legal. Eu posto no Facebook, posto no WhatsApp, coloco lá no Instagram, coloco no YouTube também, no YouTube também, coloco em todas as redes sociais minhas e as pessoas participam muito. É muito legal que vai fazendo a gente lembrar. Essa foto aqui que eu postei, eu não tenho nem a autoria nem a data exata, mas são os arcos do aqueduto que levava a água lá do Tombo, na Fazenda Santana, até aquela casa lá atrás, ó, que era uma casa onde se produzia farinha, etc e tal, né? É aqui na Fazenda Santana, no Pontal da Cruz. Essa família é muito querida e até hoje eles preservam algumas tradições que a gente gosta de prestigiar. Esse ano eu não consegui ir, que é a festa de Santana, né? Uma festa que é muito familiar, muito bacana para o pessoal ali do Pontal da Cruz. Então, me servi da imagem, porque é uma imagem pública, está por aí na internet, é um dos meus guardados da época de prefeito, eu tenho muitas fotos antigas, e eu vou continuar fazendo isso. De vez em quando eu achar uma foto assim mais curiosa, que possa relembrar algum trecho da nossa história, alguma lembrança bacana, eu publico para vocês verem, tá bom? A anterior a essa foi uma foto lá da Ponte de Madeira, ainda lá em Boiçucanga. De Boiçucanga, subindo a serra para Marizias, aquela ponte que é de concreto hoje, né? Já foi de madeira. Eu postei aqui para as pessoas verem e foi também muito simpático. Teve uma boa aceitação. Eu acho que é um momento cultura, né? Vamos falar e ver coisas da nossa história, tá bom? Vou dar mais um alôzinho aqui para a turma, ó. Dr. Cícero Cavalcante, meu amigo, ortopedista, meu pré-candidato a vereador. Vamos trabalhando, hein, Cícero? Um abração. André Amorim, Ana Luísa Brecht, obrigado, querida. O Rosivaldo, Andréa Paiva, Joaquim de Castro Lima. Joaquim, super beijo, muito carinhoso para os seus pais, que se eles se recuperem, tá bom? A Tamara Pombo, boa noite, chique. Eu tô chique? Obrigado. Esse negócio de fazer live toda semana, daqui a pouco vão começar a reclamar que eu tô repetindo camisa. Eu não tenho tantas camisas assim, essas camisas ainda são do tempo que eu era prefeito. Pra você ter uma ideia, como eu sou um cara consumista, que gosto de gastar. Não, eu gosto de conservar. Se me cai bem, se fica agradável aos olhos, né? Se disfarça a minha barriguinha, eu uso.
Então, obrigado aí pelo chique. Valeu. Tamara, Conceição Paciente, a Conceição, super beijo. Silvio Fidelis, bacana que vocês estão participando, fico feliz, tá? Vamos começar a bater nosso papinho assim, que hoje eu queria dar uns toques para vocês, porque o tempo urge. Já estamos no dia 9 de novembro, estamos a menos de 12 meses ou 11 meses da eleição de 2024. Eleição essa em que nós vamos ter a oportunidade de colocar de um jeito ou de outro novos prefeitos e eventualmente novos vereadores na Câmara Municipal. E esse é o trabalho que hoje eu me dedico com mais vigor, de tentar levar até a população de São Sebastião, aos nossos amigos que por aqui moram ou que gostam da nossa terra, que eles vão se informando e obtendo suficiente conteúdo para poder decidir lá no dia 6 de outubro do ano que vem quem será o prefeito e quem serão os vereadores e o vice-prefeito, né, também, e os vereadores que vão assumir a Câmara Municipal. Eu já estou nessa luta política em São Sebastião, quando eu voltei para cá como médico, né, no ano de 1985, eu já estou nessa luta incessantemente e passei por vários cargos dentro do mundo político. Nenhum deles me embeveceu, nenhum deles me fez mais grande, mas muito, ou maior, né, como eu diria. Mas eu tirei muitos aprendizados de todas as situações pelas quais passei ao longo desses quase 40 anos, desde 1985, quando eu voltei aqui para a minha cidade, né? E dentro disso eu nunca deixei de participar, desde então, dos processos políticos dentro da nossa cidade. E eu tenho um estilo bastante arrojado, bastante vigoroso, e Deus me deu até a oportunidade de ser prefeito da cidade. Mas antes de eu ser prefeito, eu fui secretário da saúde de vários governos, fui diretor clínico do Hospital de Clínica de São Sebastião por 2 vezes, né? Eu fui vereador mais votado da nossa cidade em 1986, né? Sim, eu já começo a ter tantos anos que eu acabo esquecendo alguns. Fui o vereador mais votado e tive a oportunidade de ser candidato a prefeito algumas vezes. Em 2005, Deus me agraciou, o meu povo entendeu a nossa mensagem e eu fui eleito prefeito no período de 2005 a 2008. Então eu continuo nessa luta e, de toda sorte, a minha luta, sempre eu estou em posição de retaguarda, sempre enfrentando aquilo que eu acredito e lutando contra aquilo que me parece não estar correto no nosso município. Isso me manteve em evidência no cenário ao longo de todo esse tempo, né? Veja bem, eu fui prefeito há 18 anos atrás. Boa parte dos que vão votar agora, uma boa parte daqueles que irão às urnas em 2024, sequer haviam nascido. Mas a minha história é recheada de intervenções, de realizações, de lutas pela nossa cidade. E é por isso que eu quero paulatinamente, né, passar essa mensagem para todos, para que aqueles que hoje são jovens, que fazem 16, 17, 18 anos, que não viveram propriamente o meu mandato como prefeito, e aqueles que eram jovens com 16, 18 anos, lá no tempo que eu fui prefeito, que hoje são pais, né? São tios, são padrinhos, né? Alguns mais apressadinhos são até avós e avós, né? E para que você possa transmitir isso para toda a comunidade. O Dr. Juan não vem aqui apresentar sua pré-candidatura a prefeito para 2024 saindo do nada. Nós temos uma construção de uma vida política e de administrador, e a qual eu reputo que grande parte desse sucesso é as equipes que eu consegui montar, ou os companheiros que me acompanham há muitos anos, né? E não me abandonam, e que é a esteira, né? O esteio do meu trabalho enquanto político. Então nós vamos para lá, para 2024, disputar a eleição com uma história
que, digamos assim, não é de se jogar no lixo, né? Nós não nascemos ontem e queremos ser prefeito de São Sebastião pelo simples fato de que isso é um glamour, é um charme, é poder se revestir de poder. Poder se revestir de poder, né? E o que mais atrai as pessoas nesse mundo político, me perdoem, mas eu tenho que falar, o que mais atrai as pessoas nesse mundo político é o dinheiro e o poder. E na nossa cidade hoje você tem isso claramente explicitado. A ganância que se tem pelo monstruoso orçamento da cidade, que no ano que vem, salvo algum acidente de percurso, será muito próximo de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Nós fizemos governo lá em 2005 com um orçamento médio de 280 milhões. 280 milhões. Hoje São Sebastião terá à sua disposição, se nada mudar dentro das leis de distribuição de royalties, por exemplo, e essa reforma tributária aprovada também não vai mudar muito, nós temos um orçamento que é mais do que suficiente para nós entregarmos benefícios sociais e uma estrutura administrativa inteligente, enxuta, arrojada, que veja adiante, né? Então, essa luta dessa eleição de 2024, eu tenho tentado advertir todos, né? Não é apenas mais uma eleição. Essa é uma eleição em que se poderá definitivamente sanar alguns problemas que o município tem, porque há dinheiro, eu não diria de sobra, né? Porque ao que parece dinheiro nunca é a mais, né? Nunca é demais. Mas São Sebastião tem um orçamento muito bom e dá para a gente encaminhar uma série de coisas que há anos se arrastam, né? Por isso a necessidade de eu bater na tecla assim, ó, não cometam o desatino de eleger e apoiar pessoas que não têm nenhuma experiência em administração pública, porque nós já estamos passando muito mal das pernas a nossa cidade com essa administração perdulária, farsante, mentirosa, que está no poder aí, vão ser completados 8 anos em breve, né? Houve investimentos, houve obras, houve, mas a maneira, o modo de viver do sebastianense não mudou, né? Continua com as mesmas dificuldades que sempre se queixam, né? Em especial, agora há pouco tempo, deu para se ver a realidade nua e crua do que nós chamamos de incompetência administrativa. Fora os desvios, né? No mês de fevereiro, nós fomos assolados por uma catástrofe e os mandatários tiveram que vir a público dizer assim, ó, nós não estamos conseguindo fazer nada porque a Prefeitura de São Sebastião está falida. Em pleno mês de fevereiro, início de um orçamento de 1,2 bilhão, nós já não tínhamos recursos para dispor, para auxiliar mais rapidamente as pessoas que foram afetadas pela tragédia, né? E aí, como eu disse ontem lá no Cacá, graças aquilo que eu chamo de sorte, mas não é sorte, né? O Pai Eterno colocou a mão e salvou esses péssimos administradores da vergonha final, que seria ter que reconhecer que não poderiam fazer nada, absolutamente nada, porque não havia mais dinheiro na prefeitura. E o Pai Eterno despejou em São Sebastião, e com certeza por intersecção divina isso aconteceu, despejou em São Sebastião mais 1,2 bilhão de reais para que os mandatários que estão no cargo pudessem vicejar novamente, porque tinha muito dinheiro. Percebeu o tempo verbal? Porque tinha muito dinheiro. Porque hoje já não temos mais daquele 1,2 bilhão mais dinheiro
que possa se dispor nos cofres da prefeitura. Já foi tudo comprometido com projetos megalomaníacos, projetos que, no meu entender, são equivocados, porque só fazem multiplicação de custeio e não trazem nenhuma inovação para a população. Ter portentosos prédios pintados de azul e amarelo, um a cada esquina, para justificar os gastos, né? Para justificar os gastos e também os recebimentos dos políticos corruptos, que é mais com esse sentido que eles fazem esses investimentos malucos, né? Para retirar o quinhão do ladrão, e você vê pouco ou quase nada mudar no modo de vida do cidadão sebastianense. As pessoas que lá sofreram a catástrofe no dia 19 de fevereiro, não só lá, mas como aqui também na Topolândia, estão vivendo de súplicas e de que alguém lhes estenda a mão para retomar um mínimo de um urbanismo mínimo nos locais onde vivem, né? E 1 bilhão e 200 já virou praticamente fumacinha, né? Nós vamos mostrar alguns números aqui para você se convencer do que a gente está falando. Então a importância desse processo eleitoral de 2024 é muitíssimo grande. Então não dá, no meu entendimento, né, cada um vota como bem quer, no meu entendimento não dá para vivermos experiências. Vamos experimentar fulano, ele nunca administrou nada, nunca cuidou de patrimônio público, nunca teve essa experiência, mas vamos arriscar, né? Quem sabe dá certo. Fizeram isso na nossa cidade há quase 8 anos atrás. E deu muito certo para os investimentos privados daqueles que estão no poder. Mas para a comunidade só restou propaganda, marketing e algumas pinturas por aí, e mais do mesmo a todo instante. O próximo prefeito lá em 2025, que eu peço a Deus que seja o nosso grupo, vai ter um problemaço para equalizar, né? Fazer funcionar o tanto de prédios que eles estão fazendo somente para levantar recursos, né? E que estão superpostos em suas funções em muitos bairros da cidade. Isso vai gerar um custeio brutal lá na frente. Se eu não tiver habilidade suficiente, vai praticamente engessar o funcionamento da prefeitura, que normalmente era um custeio altíssimo. Quando nós entramos na prefeitura em 2005, por desejo da população de São Sebastião, nós também encontramos assim uma prefeitura com todo o seu orçamento voltado para o custeio, para os pagamentos de serviços. Um investimento que não era muito maior que 2 a 3% de todo o orçamento do município, apenas 2 ou 3%, era a série histórica, era o que se destinava a investimentos. E nós decidimos que nós íamos inverter esse quadro. E graças a essa equipe que eu digo para vocês, que ninguém trabalha sozinho, a administração é uma equipe, né? Mas tem que ter o comando de alguém que saiba o que quer, né? E não obedeça àqueles que querem, né? Políticos, tem que obedecer ao povo, não aos políticos que querem só o cofrinho de São Sebastião, né? Nós conseguimos entregar ao governo, no 4º ano, quando não fomos reeleitos, o nosso poder de investimento e o nosso percentual de investimento com relação ao orçamento era de 25%. Percentual esse que nem agora, com toda essa dinheirama que tem em São Sebastião, eles conseguem atingir, porque a incapacidade administrativa é brutal. E o que eles estão fazendo vai aumentar brutalmente também o custeio da máquina pública, quando na verdade nada disso seria necessário, né? Então vamos dar uma explicadinha mais popular desse lance de custeio. Sim, é assim, funciona mais ou menos assim, ó. Quando você inaugura um prédio público para alguma finalidade, né? Supondo que essa finalidade seja inovadora, que não existia naquele bairro, aquele serviço que será prestado naquele prédio, ali você tem que ter recepcionista, porteiro, cozinha, vigilância, água, luz, esgoto, etc, certo?
Se você inaugura um prédio com finalidade mais ou menos semelhante a apenas 200 ou 300 metros desse prédio inicialmente inaugurado, você vai ter que ter de novo repetido vigilância, porteiro, limpeza, cozinha, etc, etc. E para se manter serviços mais ou menos equivalentes dentro de um bairro, você aumenta muitíssimo o custeio para a manutenção de prédios. Então é muito mais coerente, mais lógico que se tenha nos bairros da cidade serviços concentrados, que até é melhor referenciado para a população, porque não há nenhum bairro em São Sebastião, qualquer que seja, que você não tenha um ponto mais ou menos central nos bairros em que você possa bolar os serviços públicos, até como referência para que as pessoas se dirijam a esse ponto. Você é do PSF lá de não sei aonde, você vai para lá, aqui você não pode vir, mas é a mesma praia, não, mas o seu é o 2, o outro é o 3, aqui você não pode. Então esse negócio de gastar dinheiro à toa, como estão fazendo hoje, vou repetir, hein? Esse negócio de gastar dinheiro à toa, num planejamento totalmente incorreto e num atropelo brutal, simplesmente para ostentar títulos de aquele que mais fez prédio, aquele que mais fez isso e fez aquilo, isso vai nos levar a uma situação bastante difícil lá em 2025. Mais importante ainda, que a pessoa que assuma lá tenha esse traquejo de como é que vai acertar essa questão. Tem muita coisa para você decidir, sabe? Não dá para ser no vai da valsa, nos olhinhos, ou na voz macia, ou no elegante discurso que alguns eventualmente façam, né? Bastante atenção nisso aí, pelo amor de Deus. Falar rapidinho aqui sobre alguns temas que eu preciso comentar com vocês, né? Seria interessante você apontar nesse pontinho que eu falo da Câmara, que a Câmara tentasse para isso. Lá na cidade de Taubaté, que tem uma população, se não 4 vezes maior do que São Sebastião, de 4 a 5 vezes maior, os enfeites de Natal, né, a decoração de Natal lá em Taubaté, vão sair por 500 mil reais. 500 mil reais, uma cidade bastante grande, quase todos aí devem conhecer Taubaté, né? Em compensação, na nossa cidade, aqui em São Sebastião, que tem uma população infinitamente menor, os enfeitinhos de Natal que o senhor prefeito está bolando, como já o fez outras vezes, né, porque depois você não consegue contar quantas luzinhas foram colocadas, né, vão sair pela módica quantia de 2.200.000 reais. 4 vezes mais do que uma cidade muito grande como a de Taubaté. O que nos permite dizer assim, ou vem alguma coisa aí totalmente revestida de ouro, né, revestida de ouro, e vai se dar presente para todo mundo à vontade aí no Natal, ou aqui tem um superfaturamento evidente em que alguém vai comprar mais alguma casinha, algum terreninho, mais algum comérciozinho, por conta do que será desviado aqui dessa quantia para decoração natalina. Ah, doutor Juan, mas é tão bonita a cidade, enfeitadinha. Sim, é claro que é bonita. Nós enfeitávamos também. Procure ver fotos da época e você vai ver que nós tínhamos todas as ruas decoradas por um valor ínfimo, porque nós gastávamos o justo e necessário. Não havia desperdício, nem superfaturamento, nem desvio nessas atividades que a prefeitura quer apresentar para o povo de São Sebastião, né? Então preste atenção. E preste atenção também nisso aqui, ó. Lá no dia 19 de fevereiro, eu estou falando esse item para alguns vereadores, para que eles ouçam isso, se dá uma atençãozinha, né? Lá em 19 de fevereiro desse ano, né, passado, na catástrofe onde morreram 64 pessoas, aproximadamente 64 pessoas, né? Algumas que não foram descritas, porque iam expor pessoas da alta classe que não podiam ter essa pecha de ter um empregado seu morrendo soterrado na lama, e ficamos em 64, mas foram mais, tá? O prefeito baixou um decreto dizendo que estava declarada a calamidade pública
por 180 dias, nos termos da lei, etc e tal, Chama a atenção dos vereadores para esse artigo 6º aqui, ó. Vou ler aqui. Esse é o decreto de calamidade. Para tudo, pode gastar à vontade, não precisa licitação, contrata, faz rapidinho. Só que eles não tinham dinheiro para contratar, nem para fazer nenhuma atividade, e dependeram da ajuda inestimável que foi dada pelo governo federal e pelo governo estadual. Apareceram aqui o presidente Lula, apareceu aqui o governador Tarcísio e liberaram as coisas para que menos gente sofresse com a falência do município de São Sebastião. E as coisas estão andando por aí até hoje. Mas eu chamo a atenção aqui nesse artigo 6º, ó. Com base no inciso 4º do artigo 24 da Lei 866, é a lei das licitações, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre. Dispensa a licitação, pode contratar por dispensa, o que for, comprar bens, fazer contratos, etc e tal, relacionados com a reabilitação dos cenários do desastre. O cenário do desastre, ele ocorreu na data de 19 de fevereiro, tá? Desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, que é do dia 19 de fevereiro até 180 dias depois, desde que fosse concluído nesse dia 180, digamos assim, pode contratar sem licitação, etc e tal, à vontade. Contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação de contratos. Quer dizer, nesse período de 180 dias, de fevereiro, aqui 19 de fevereiro, aí eu vou me equivocar com as datas, né? Até 19 de agosto, 6 meses, pode contratar como quiser, porque estamos no período de desastre. Entendeu? Então, em 19 de agosto, interrompeu tudo isso e as coisas tinham que ser terminadas no dia 19 de agosto. O prefeito percebeu, e aqueles que o cercam, que isso fecharia a torneirinha e impediria que se fizessem contratações sem que passasse por processo licitatório. Isso poderia prejudicar muito a fonte de recursos dele, como fizeram durante a pandemia. Me lembra aqui que eu tenho que falar da Operação Mar Revolto nesta live hoje, vou falar. Então aí ele fez o quê? Baixou outro decreto, em vez de situação de calamidade, porque seria muito atrevimento, ele decretou situação de emergência, que fundamentalmente diz assim, ó, vamos ver lá no artigo 6º. Olha, é outro decreto, mas vamos ver lá no artigo 6º. Olha, esse é outro decreto emitido no dia 19 de agosto de 2023. 6 meses da catástrofe. Daqui para frente, a partir do dia 20 de agosto, todo e qualquer gasto tinha que ser feito mediante licitação. Ok? Compreendido? Bom, no dia 19 de agosto ele baixa outro decreto dizendo que a cidade não está mais em estado de calamidade, mas está em estado de emergência. 6 meses após o desastre, ainda não conseguiram acertar o local onde as pessoas moravam, com limpeza de valas, drenagens, etc. e tal, para que as pessoas pudessem ter uma vidinha um pouco melhor. Então ainda consideravam que 6 meses após o desastre estávamos ainda em estado de emergência, a coisa estava feia. Sim ou não? Não. Só o que se queria era atingir o propósito de fazer compras, licitações, contratação de serviços, etc. e tal, tudo sem seguir a lei das licitações, com dispensa de licitação. Pode contratar à vontade. Aí olha o artigo 6º desse segundo decreto aqui, agora o decreto de emergência. Com base no inciso 4º do artigo 24 da Lei Federal, sem prejuízo das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal,
Ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre. Quando foi o desastre? 19 de fevereiro. Então eles consideram que ainda no dia 19 de agosto havia respostas que serem dadas ao desastre que aconteceu 6 meses atrás. 6 meses atrás. Continuando. Resposta: prestação de serviços relacionados com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre. Quando que foi a caracterização do desastre? Lá em 18 de fevereiro. E semântica, isso aqui é semântica, mas os vereadores tinham que ficar atentos, porque aqui estabeleceram uma situação assim, ó. Havia uma caracterização de desastre aqui, e agora nós temos uma caracterização de desastre aqui, sendo que nesses 6 meses nada se fez para minimizar os desastres e que as pessoas pudessem ter um convívio mínimo lá nos locais que eles habitavam. Durará 180 dias, mais 180, mais 180, 360, um ano. Então, nesse período de um ano, o prefeito vai contratar o que ele bem entender e tecnicamente não deve satisfação a ninguém. Desta mesma forma, lá durante a pandemia, senhores vereadores, prestem atenção, durante a pandemia, o senhor prefeito fez a mesma coisa, assim como outros prefeitos também, mas o daqui exagerou, né? Ele decretou o estado de calamidade e saiu bem antes da decretação do estado de calamidade, já fazia contratações milionárias para que empresas prestassem serviços aqui sem sequer terem assinado os contratos. Sem sequer terem assinado os contratos. Estavam trabalhando na saliva, como diziam antigamente, no fio de bigode, mas ali não tem homem suficiente para terem sequer bigode, né? E o que aconteceu? Aconteceu que eles desencadearam um absurdo de compras desnecessárias, um absurdo de montagens de hospitais de campanha desnecessários, um absurdo de gastos que não tinham nenhuma necessidade de ser ou de serem feitos, porque isso não alterava em nada, absolutamente nada, o caminhar da pandemia. E óbvio que isso despertou a curiosidade de uma série de pessoas aqui na cidade. O que fizeram lá no Tebar, um hospital de campanha? O que fizeram lá na Costa Sul, um hospital de campanha? Fizeram aqui um monte de lona na frente do nosso hospital de clínicas. Esses gastos todos podiam ser feitos à vontade, porque não havia necessidade de licitação. Então, o senhor prefeito, de uma maneira bastante chique, chamou todos os seus amiguinhos e mandou que emitissem notas e faturassem por coisas que não foram entregues aqui na prefeitura, por hospitais que não foram ocupados pela população, hospitais de campanha, porque eram desnecessários, né? Ou seja, o dinheiro vazou literalmente pelo ladrão, para os ladrões. E esse dinheiro até hoje faz falta. Lembra que em fevereiro desse ano, o secretário da Saúde foi aqui na Câmara, em fevereiro, março, abril, me parece, foi aqui na Câmara e assumiu frente a todos que o município estava falido, que ele não tinha condição sequer de remover pacientes, porque não havia veículos de transporte. Em abril agora. O que tem a ver o abril agora com a pandemia, Juan, que foi 2 anos antes? É simples. Todo esse descaso com o dinheiro, esse superfaturamento, esse desvio de recursos, foi se arrastando ao longo dos próximos anos. E o buraco não conseguiu ser suprido de maneira nenhuma, porque eram quantidades monstruosas. Está estimado pela Operação Mar Revolto, né? Vou falar um pouquinho dela agora. Está estimado por ela que foram mal gastos
Mais de 40 milhões de reais na época da pandemia. Isso é dinheiro da prefeitura, é dinheiro seu, foi dinheiro que foi repassado pelo governo federal, pelo governo do estado, eventualmente, e que foram esbanjados com vaporzinho lançados na rua, com hospitais de campanha que ninguém usou, com uma série de equipamentos pagos pelo triplo do valor. Tudo isso está documentado. Tudo isso está documentado. E agora permanece a mesma conduta por conta do desastre natural previsível que aconteceu lá na Costa Sul e um pouco aqui também na nossa Topolândia querida, né? Isso aí, essa brincadeirinha do Covid levou a instalação, né? Vamos ver se eu acho aqui direitinho, de um procedimento por parte do GAECO, por parte da Polícia Federal, e o Ministério Público do Estado de São Paulo solicitou assim, ó, foi desviado tanto e com tanto descaramento que nós vamos precisar fazer buscas e apreensões para levantar documentos em várias casas do município de São Sebastião, do prefeito, do vice-prefeito, de secretários, de fornecedores, etc. e tal. Foram 27 mandados de busca e apreensão, onde se coletou uma enormidade de material. Tá? Isso foi determinado por essa solicitação da emissão de mandado de busca e apreensão, para que se buscasse elementos de prova, né, que a história, eles já sabiam o suficiente. Foi desviado dinheiro no município de São Sebastião daquilo que era para ser para o combate ao Covid, né? E foram invadidas várias casas e várias empresas para se levantar aquilo que foi, eu não uso essa palavra supostamente, eu acho um pouco covarde, aquilo que foi desviado dos municípios de São Sebastião, né? Isso se arrastou desde lá de 2021, vai, naquela morosidade toda, até que agora em 2022, né, nesse ano que passou, finalmente, a Justiça, o Ministério Público apresentou um procedimento investigatório criminal contra alguns dos elementos que estavam lá sob suspeita lá no Mar Revolto. E aí apresentou uma denúncia ao juiz, à justiça, uma denúncia para que se apurasse aqui nessa situaçãozinha só, nessa parte, um desvio de um mau gasto, digamos assim, de mais de 4 milhões de reais, né? E pediu a indisponibilidade de bens, etc e tal. De quem? Do prefeito, vamos ver se eu acho rapidinho aqui para você, ó. Da Ana Cristina Soares, né, que hoje é diretora da hospital, isso me dá um revertério, como fala o Hospital da Costa Sul, do postão de saúde lá da Costa Sul, do Rafael Lopes Baviera, do José Luiz Moreira, do Jorge Luiz Siqueira, da JLF Estruturas de Eventos, do Gelson Aniceto, do Edson de Souza Júnior, do Sérgio Renato Teles Vasconcelos. Todos esses foram apresentados ao juiz como assim, ó, esses há material suficiente para dizer que eles causaram prejuízo e fizeram maus feitos com o dinheiro da população. Bom, finalmente isso aqui foi para o judiciário e estava lá na mão dos advogados, para cá, para lá, para cá, para lá, mas para tristeza de alguns, não para minha alegria, porque isso significa que tripudiaram em cima da população de São Sebastião, e isso é muito triste. Finalmente o juiz acatou a denúncia e transformou-os em réus num processo crime, esses que foram aqui apontados, assim como na questão dos hospitais de campanha, isso foi enviado para a Justiça Federal, para que se prossiga com o processo crime lá. Quero crer que ainda vai levar mais algum tempinho, mas finalmente a gente vê uma luzinha tênue lá no fim do túnel, dizendo assim, estes poderão pagar, até com penas privativas de liberdade,
por terem surrupiado e malgastado o dinheiro que era destinado ao combate da Covid. Finalmente, nós temos a aceitação da denúncia pelo juiz e já se determinou que bloqueasse bens e que se encaminhasse parte desse processo aqui, parte desse. Há vários outros que virão em função do Mar Revolto, né? Mas nesse já tem gente com bens bloqueados, bem como entregues à Justiça Federal. E se não for muita surpresa, daqui a alguns meses, né, um bocadinho mais, já vai haver algumas condenações, porque o processo está pronto para ser julgado. Já foram juntadas tudo que poderia ser juntado e agora só vão entrar em ação advogados caríssimos e bons, que vão tentar postergar isso aí o máximo possível, porque, ao meu ver, não há como dizer que eles são inocentes ou que eles não têm culpa. O senhor fica feliz com isso, doutor? Já falei, não fico, porque se só eles fossem apenados de alguma maneira, estava tudo bem, mas quem sofreu por esses, vamos usar essa palavrinha, por esses roubos, por esses gastos desnecessários, foi a população de São Sebastião. Eles se enriqueceram, compraram casas, abriram marinas. Vou falar da marina depois, talvez dê um tempinho, né? E a população de São Sebastião ficou arrastando essa dificuldade na prestação de serviços de saúde até agora, o mês de agosto, porque, segundo palavras da própria administração, no mês de abril não tinha dinheiro nem para pagar transporte de pacientes, né? Mas por que não tinha dinheiro para pagar transporte de pacientes? Porque fizeram uma malandragem brutal aqui e sumiram com o dinheiro da prefeitura. Graças ao nosso bom Deus, ao Pai Eterno, foram salvos pelo gongo, porque eles receberam uma bolada monstruosa de mais 1,2 bilhão, outro orçamento previsto para esse ano, que era de aproximadamente 1,3 bilhão, receberam mais 1,2 bilhão, ou seja, neste ano de 2023, o orçamento de São Sebastião deve bater muito próximo dos 2,6 bilhões de reais, e isso vai conseguir tampar, mas não ocultar, porque nós temos material, e a polícia tem também, o Ministério Público também, material suficiente para demonstrar que aqui havia uma catástrofe administrativa que levou São Sebastião à beira da falência, que foi salva por um fluxo brutal de dinheiro graças a uma decisão judicial. Não estou discutindo justa e injusta, mérito da questão, estou dizendo onde se enquadra agora. Por que agora eles andam aí de peitinho estufado pela rua, desfilando com prefeitos de cidades europeias, fazendo crer que são administradores? Não são administradores, são surrupiadores. É muito diferente, tá? E a população precisa saber disso, porque de repente o ano que vem vai ter tanta parede pintada, tanta luzinha, tanta coisa paga com o suado dinheiro do povo de São Sebastião, né? Que alguém pode entrar no conto e dizer assim, nossa, mas demorou, mas fez, nossa, precisa ter paciência, nossa, tudo será nosso, são bons meninos, sabe, são bons meninos, né? São bons meninos. Não são bons meninos, são péssimos meninos, incompetentes ao extremo, e não vão se perpetuar na Prefeitura de São Sebastião, porque nós vamos tentar impedir isso, vamos tentar retirar esse grupo do comando em São Sebastião, porque senão não há orçamento que chegue para tampar os buracos que eles deixam dentro da administração, ok? Bem entendidinho? Isso eu não vou deixar esquecer, porque já está rodando o segundo procedimento investigatório criminal contra mais alguns elementos que foram visitados por aquelas buscas de busca e apreensão lá no ano de 2021.
está no forninho, lá no Ministério Público, demorando um bocadinho. O último despacho é de agosto agora, está demorando um bocadinho para que isso seja outro processo criminal ofertado à Justiça pelo Ministério Público, para que mais pessoas sejam apontadas como os responsáveis por levar São Sebastião ao estado de penúria. Penúria. Salvo pela mão do Pai Eterno, como vou repetir sempre, com agora esse fluxo brutal de dinheiro de uma parcela dos royalties a que temos direito, né? Isso bem dito, né? Você tem que entender, em definitivo, assim, não é brincadeirinha administrar uma cidade milionária. Não, não é brincadeirinha, é seríssimo, porque o olho dos corruptos e dos maus administradores cresce absurdamente, assim, ó, frente ao grande volume de notas verdinhas que passam pela frente dos olhos deles, e que eles, pela fragilidade de formação, pela absoluta imoralidade das suas condutas, pela absoluta falta de respeito com a população de São Sebastião, eles rapidamente surrupiam esse rico dinheirinho para si, pouco se importando com o que vai acontecer com o povo de São Sebastião. Então, hoje é para a gente dar um revival assim sobre tudo aquilo que eles fizeram. Alguns tentaram correr para não serem sugados pela mar revolto, para que não fossem arrastados pela fúria das águas que invadiram as suas casas. Tentaram habeas corpus, etc. e tal, mas nada disso resolveu, né? Então, já uma parte dos integrantes do governo e de empresários amigos que não foram embora de São Sebastião, continuam aí, mesmo tendo dado golpes violentos contra o orçamento do município em detrimento da saúde da população, eles continuam aí, porque há um conluio já detectado pelo Tribunal de Contas e apontado aqui na ação Mar Revolto, que empresários de uma família abrem várias empresas e essas empresas uma cobre a outra. Então, às vezes você vê empresa A, agora ganhou a empresa B. Quando você vai olhar na constituição das empresas, tem sócios na A comuns com a B, ou seja, conluio, formação de cartel. As mesmas empresas que fizeram os hospitais de campanha totalmente irregulares, a mando do senhor prefeito, por óbvio, a mando do senhor prefeito, mas aceitando a condição de poder partilhar aí do cofre, né? São as que hoje esticam barracas aí a todo lugar para que você veja os shows maravilhosos que estão sendo feitos no município de São Sebastião. São as mesmas empresas, aqui com um quadro societário que tem elementos em comum com o quadro societário da outra. Parentes mesmo, sobrinhos, tios, irmãos. Ou seja, nós estamos num roda-moinho de corrupção dentro de São Sebastião, que é uma coisa brutal. Isso tem que ser interrompido, sabe? Não deve causar temor às pessoas de bem ou aos funcionários de bem que tem na Prefeitura de São Sebastião. Não se intimidem com isso. Eu sempre disse aqui, desde o comecinho das lives, tomem cuidado onde vocês põem a sua assinatura, porque você não terá advogados caríssimos, pagos com camarões, pistolas gigantes, para te defender. Eles terão, mas você terá que responder pela assinatura que você colocou em algum documento que você achou que estava quebrando o galho do prefeito e que podia se dar bem, né? Essas coisas vão aparecer, tá bom? E não vai demorar muito, não. A coisa está andando. E motivo de alegria? Não, motivo de tristeza. De saber que a nossa cidade está sendo ultrajada por essas pessoas que não têm o mínimo de respeito com a coisa pública. Fazem muito bem estratégias de publicidade e marketing. Inventam coisas pra caramba, né? Festinhas, eventos, não sei o quê, a preço de ouro, né? Dia do funcionário público. Sabe o que o funcionário público gostaria de ganhar no dia do aniversário, da comemoração do dia do funcionário público? Ganhar reajuste salarial digno, sabe?
aquele monte de shows, tudo de uma vez só, assim, ó, em que se gastou uma fortuna, mais de 700 mil reais para pagamento dos shows, né? Foi uma overdose desnecessária, porque isso não atingiu o servidor público, isso apenas atingiu o ego, a megalomania dos administradores de querer mostrar serviço e dizer que isso é turismo. Isso não é turismo nem aqui nem lá longe, nem foi homenagem a servidor público nenhum, foi mais uma pataquada sendo feita, porque o município tem muito dinheiro, agora pode gastar de qualquer jeito, gasta de qualquer jeito, e quanto mais gastar e quanto mais coisas forem criadas assim para fazer confusão, mais dinheiro vai ser desviado, mais dinheiro vai ser desviado. Creiam, hein? Eu não estou inventando historinha, creiam. Veja por exemplo, né? Veja por exemplo, 8 meses depois da tragédia, a Prefeitura de São Sebastião ainda está tentando arrumar alguma coisinha nos bairros e agora fez contratos assim aos milhares, milhões, mais de 200 milhões de reais para obras emergenciais. Obras emergenciais em locais que, se não por outra, já estariam até estabilizados nos deslizamentos por conta do tempo que se passou. Então não precisava se soltar obras emergenciais para essa empresa aqui, ó, porque ela é amiga do deputado, para essa empresa aqui, ó, porque ela dá um bom retorno aí para alguns secretários, essa empresa aqui, ó, porque pode ajeitar aí algumas notinhas que venham lá do exterior, né, das peripécias. Eu vou tentar não cansá-los com essas coisas, mas tenham vocês certeza absoluta de que nós estamos no meio de um frenesi de gastança, em que todos esse aporte brutal de recursos que está vindo para o município não serão suficientes para encher os cofres desses que se servem do poder público. Mas as coisas vão aparecendo. As coisas vão aparecendo. Doutor Juan, prova para nós, prova! Você é cheio de falar, prova aí que a saúde está falida, prova! Provo! Uma cidade como São Sebastião, independente de 1 bilhão e 200 que entrou agora, mas com o que já tinha, não tem necessidade alguma de fazer mutirões dentro da saúde. Mutirões. E eles se orgulham disso. Estamos fazendo aqui o mutirão da catarata, 80 pacientes operados num dia. 80 pacientes operados num dia no mesmo ambiente, assim, ó. Graças a Deus que os pacientes receberam essa oportunidade, porque muitos deles estavam há 1 ano e meio esperando para fazer uma cirurgia de catarata. Precisava ser no mutirão? Por que precisa trazer o povo como um rebanho assim numa sala e operar todos de carreira de uma vez, 80 num dia? Não é possível por um conforto melhor, por uma melhor qualidade e segurança de atendimento dos pacientes, que em vez de fazer 80 de uma vez, deixando uma fila enorme se concretizar por conta de não haver o serviço dentro da Prefeitura de São Sebastião, que isso é uma vergonha, se fizesse 5 ou 6 por semana, qual é o problema? Qual é o problema? O gasto é o mesmo. Por que tem que ser de montão assim? Para tirar o atraso da fila e contar vantagem? Não, vocês estão colocando as pessoas em risco. Não tenham medo do que o Dr. Juan está falando. Os profissionais seguramente são bons, as lentes seguramente são boas, mas essa maneira de tratar a população só faz reconhecer a incompetência que eles têm para gerenciar o sistema de saúde. Não se trata o povo assim de montão. Quando você precisa fazer mutirões, agora vem mais mutirão da vasectomia, mutirão da hérnia, mutirão de não sei o que lá, é porque o sistema está represado, e no município de São Sebastião não havia necessidade nenhuma disso estar represado. Os mais próximos de mim sabem o quanto eu pedi a Deus para que desse tudo certo, que nenhum paciente tivesse complicação, como o que aconteceu, por exemplo, lá no Acre, né?
onde nos mutirões de catarata se disseminou um fungo que acabou deixando muitos pacientes cegos. É risco? É risco, sim, senhor. É risco, sim, senhor. Porque não só pode manipular 80 pessoas de uma só vez, sem que alguma coisa aconteça de errado, que alguma lente dê uma torcida, que alguma infecçãozinha apareça. Então isso é melhor fazer como uma rotina. Isso é um conselho que eu estou dando. Por que o senhor está dando conselho? Porque eu tenho conhecimento e idade suficiente, e experiência suficiente para dizer a vocês aí que estão querendo fazer política com a saúde. Façam isso com regularidade. Primeiro, que vai ser muito mais confortável para os pacientes. Segundo, que vai ser muito mais seguro para os pacientes. E eu torço muito para que todos tenham uma recuperação bastante boa. E terão. Deus é bom com São Sebastião, já viu eu falar isso algumas vezes, né? Ele consegue superar essas atrocidades que os administradores fazem. Isso é um conselho, hein? Parem com isso. O mesmo médico e o mesmo material que vocês pagaram para fazer 80 de uma vez, vocês paguem para fazer em 50, 20 vezes. Paga do mesmo jeito. E para os pacientes é muito melhor, mais confortável e mais seguro. Isso é uma prova cabal de que o sistema em São Sebastião está pessimamente administrado. Ok? Antes de eu terminar, já estou aqui passando da 1 hora, né, conforme a gente combina, eu queria agradecer aí a Justiça, que foi célere em determinar que eles estavam fazendo uma burrada e aceitando uma lei inconstitucional na prova para a GCM. Então agora liberou de novo as inscrições para o concurso para a GCM, e isso me dá uma tranquilidade muito grande, porque a GCM, que eu deixei com 65 homens na ativa, hoje tem menos de 40 prestando serviço de rua, menos de 40. Então um aporte de mais 50 ainda não é o suficiente, mas já vai aliviar bem para os guardas civis municipais fazerem os seus trabalhos com mais tranquilidade, né? Mais tranquilidade. E vou insistir. Em breve, não muito distante, alguém vai ter que ressarcir os cofres públicos por esse gasto absurdo que se está tendo em pintar por aí e divulgar polícia municipal. Nós não temos polícia municipal, nós temos guarda civil municipal. Os guardas civis sabem do que eu estou falando, mas o prefeito parece que não aprendeu. Ele vai arrastando essa pataquada, essa pantomima que ele está fazendo com a corporação, até o momento em que nós tomarmos uma represália da justiça e se gaste dinheiro do povo de São Sebastião para cobrir as falhas absurdas que o prefeito comete por vaidade. Não muda nada para os GCMs, não muda nada para a comunidade, essas bobagens que o prefeito faz. Ok? Bom, óbvio que eu vou fazer aquela frase que sempre falo, né? Não dá tempo de eu falar tudo que eventualmente eu separei, não falei nem 10%, mas queria deixar o meu abraço de solidariedade aqui, ó, ao pessoal dos quiosques lá da Praia das Cigarras. Há muito tempo, se os senhores lembrarem, eu falei assim, ó, esses quiosques estão sendo fechados não por qualquer problema sanitário, nem por qualquer infração legal, tudo é contornável, porque aqueles quiosques estavam muito bem arrumadinhos, né? Um defeitinho aqui ou outro, mas muito bem arrumadinhos. Só que isso trazia um fluxo de pessoas que, aos olhos desses que estão no poder, são pessoas que desmerecem o local. Então nós precisamos interromper isso, porque está havendo investimentos em obras e casas na Praia das Cigarras que precisariam de uma valorização maior, porque de repente desmerece o empreendimento, porque é uma praia popular. Olha essa casinha, que coisa mais lindinha.
é lá nas Cigarras. Olha que belezinha. Terreninho de 8 por, se não me falha a memória, 8 por 20, 160 metros quadrados. Um lotinho, como o que o Dr. Juan queria fazer lá na Costa Sul, para atender a demanda que existe de terra para que se possam construir edificações para gente mais humilde. Olha uma bela casa sendo feita lá na Praia das Cigarras, de frente para a praia, na rua da praia, né? Como é que vai fazer esses investimentos assim? Ah, se você souber de quem é essa casa, escreve aqui para mim. Eu sei, escreve aqui para mim. Como é que você vai fazer investimento desse porte se lá na frente tem umas coisas mal acabadas que desmerecem a praia? Então, os senhores resistam bravamente, continuem a sua luta. Espero que nenhum de vocês seja prejudicado ao extremo. Resista, que nós vamos consertar isso em pouco tempo, sabe? Vamos consertar isso em pouco tempo. Tão logo a gente vença as eleições de São Sebastião. Deus vai permitir. Deus vai permitir. Olha que curioso. Toda hora eu digo que vai acabar e não vai acabar, né? Olha que curioso isso aqui, cara. É muito interessante. Há pouco tempo atrás, inauguraram uma marina aqui, ó, com uma ostentação brutal, né? Inauguração. Olha, que chique, não? Um pobre cidadão aí faz uma rampinha na praia, vão lá e destroem e fazem o cara desmanchar tudo e ainda paga multas, né? Aqui nessa maravilhosa marina que está aqui no Porto Grande, aqui no bairro do Porto Grande, frente para a praia, né? Vejam lá, ó. Eles não têm o menor pudor, vai lá e constrói um muro para acomodar as suas rampas e os seus decks, para que as pessoas curtam Big Nights ali, dentro d'água, levam o muro até lá dentro d'água, quando sabidamente isso é ilegal. Ilegal. Mas como era a obra, veja aí o alinhamento, né? Como era a obra assim do prefeito, né? Era a obra do prefeito? Sim, era a obra do prefeito. Isso que foi feito ali é de propriedade do seu prefeito municipal. Está gerando até uma baita briga, porque a ex-primeira-dama saiu da sociedade do empreendimento, mas é dona da propriedade. E ela quer ser ressarcida pela parte dela, por óbvio. Gerou um desastre ecológico ali, uma desavença, e já sabemos que há uma determinação de demolição da rampa, desse muro que eu mostrei, e da parte que invadiu a área de marinha. Construa você na área de marinha, construa você um muro dentro do mar, para você ver se no dia seguinte não procedem a demolição. Mas aqui era do prefeito, é de quem manda. Como é que vai mexer? Pois rapaz, nós tivemos uma surpresa e um susto ao mesmo tempo, né? Desmancharam tudo. Levaram tudo embora, tudo que estava lá dentro para ser vendido, para servir de garagem. A marina do prefeito foi embargada, e os que tinham, até o letreiro vão tirar, e o que tinha dentro da marina, os proprietários daquilo que estava ali dentro, algumas empresas que vendiam ali dentro, trataram de tirar rapidinho o que tinha lá de dentro. Por quê? Porque, em primeira instância, há uma briga judicial para divisão de bens e para pagamento de aluguel daquele prédio, né? A empresa foi desfeita e não se fez o ajuste de contas. Então, a ex-primeira-dama merece receber um tanto de dinheiro, porque ela era sócia 50-50, né? Lógico que quem está lá dentro fala assim: ô bicho, se eu ficar no meio dessa briga, já penhoraram os carros do prefeito por conta disso, já penhoraram a moto do prefeito por conta disso, o próximo que vão penhorar são os jet skis que nós temos aqui, vamos tirar logo isso daqui. Além do que, nós não podemos usar mais a rampa porque está embargada.
E realmente, do ponto de vista empresarial, é uma perda para São Sebastião, né? Mas ao mesmo tempo, esse negócio super bonito, sofisticado, compartilhando um pouquinho do dia a dia aí, hoje é um dia mais calmo, chique no último, foi construída onde não pode ser construída. E agora estou no imbróglio judicial danado para saber quem é que é dono da bagaça ali e quem tem que pagar para quem. Se o empresário local que fizesse isso com o seu próprio dinheiro, ele estaria chorando lágrimas de sangue aí pelos cantos com as medidas que foram feitas em cima do empreendimento. Mas o senhor prefeito está rindo todo trelente, porque para ele isso não faz nem cosquinha, porque, como diz o vereador lá na Câmara, se tornou o homem mais rico da cidade quando não tinha um gato para amarrar para o rabo quando assumiu a prefeitura pela primeira vez. E agora nós sabemos dos inúmeros imóveis e empreendimentos que estão sendo feitos por essa turma do poder. Por que o senhor está falando isso, doutor Juan? Ele não é candidato, mas se fosse também não tinha problema nenhum, eu ia enfrentar do mesmo jeito. Com todas as dificuldades, quase ganhei da outra vez. Foi 2.000 e poucos votos que eu tivesse a mais, eu tinha ganho, ele não teria sido sequer eleito. Mas por que o senhor está falando isso? Para você entender que nenhum político enriquece e fica milionário da noite para o dia, principalmente com as origens que tem, sem fazer falcatrua. E que se isso fosse um investimento de rendimentos próprios do cidadão, estaria desesperado. Mas não está nem aí. Está com uma cara de que está engolindo os testículos de raiva, mas não pode fazer muito movimento, porque senão vai chamar mais a atenção sobre a fumaça que está saindo daí. Uma pena. O empreendimento é bonito. E nós sabemos que ele foi feito com o dinheiro da cidade de São Sebastião, né? Mas de qualquer maneira, sinto muito, prefeito. Sinto muito. Mas é impossível que o senhor consiga manter por muito mais tempo toda essa empáfia e todo esse laranjal que o senhor criou para ocultar os bens que o senhor adquiriu ao longo desse tempo. É um laranjal digno de elogios, é enorme. Mas a Mar Revolto já está fazendo aí um pequeno trabalhinho, né? Não vai conseguir muita coisa rápida, mas vai conseguir. E sabe o que eu quero que consiga? Tenho raiva do senhor? Nem um pouquinho. Tenho raiva das pessoas? Nem um pouquinho. Eu só quero que elas saiam dali. Mas é porque levaram dinheiro que está fazendo falta para o povo de São Sebastião. Esses que ganham um saláriozinho pequeno, mas pagam lá o seu IPTU, fazem um sacrifício danado para não atrasar, porque o pobre, em sua maioria, ele é honesto com as suas coisas. Honesto. É um dinheiro seguro. Ele vai lá e paga com gosto porque está pagando pelo que seria dele. E é muita covardia políticos do naipe como estão hoje aí no poder surrupiarem esse dinheiro. Na cara dura. Na cara dura. Eu espero que os poderes façam alguma coisa. Bom, estava com saudade de vocês, mas eu vou interromper aqui. E quinta-feira que vem estaremos aqui novamente para nós batermos um super papo. Tá bom? Alguma dúvida, algum questionamento, manda aqui. Deixa eu só rapidinho ver se alguém falou alguma coisa aqui, eu já encerro, tá bom? Eu sei que você já está querendo bater em mim. Não bata, pelo amor de Deus. Eu não sou mulher de prefeito. Não bata. Pera aí. Vamos aqui. Silvia Helena, obrigado, querida. Paulo José. Nossa, entrou bastante gente, hein? Tem comentário pra caramba aqui. Lola Pontes. O nosso querido Marco Antônio. Antônio Prudêncio. Michel Marques. Antônio Carneiro, Valdir Almeida, o Mestre Tubarão. Mestre Tubarão, vou fazer uma reunião aí no Camburi amanhã. Vou mandar para você no privado aqui onde vai ser, se você aparecer para a gente bater um papo. Bom, obrigado pela sua paciência.
Continuamos a nossa luta e convidando você a fazer parte de um grupo experiente, consciente e com capacidade para governar São Sebastião. Venha para o 100% São Sebastião. Deixa de onda, meu garoto. Um abraço. Até quinta-feira.